da Canção Nova bate mais forte, lembrando a saudade do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. 2 anos já se passaram, mas a sua presença é viva, a sua fé é inabalável e o seu amor por cada um de nós continuam guiando os nossos passos. Sentimos a sua falta, Padre Jonas, mas sabemos que o seu legado permanece, como um farol de esperança, iluminando o caminho para Deus. Sou membro da comunidade Canção Nova desde 1994, dia 1º de janeiro foi quando eu cheguei na comunidade Canção Nova. E a primeira coisa que me vem, não só a mim, mas acho que de muitos, é o sorriso do padre. Aquele sorriso dele trazia muita coisa. Era um sorriso de acolhimento, mas era um sorriso também que nos levava para Deus. Na maneira como ele falava, como ele exortava, na maneira como ele conduzia a cada um de nós na comunidade, mas ele não perdia essa capacidade de sorrir. Já nesses últimos anos, o Padre Jonas já estava doente, não em fase final ainda, mas ele já indicava as doenças, a depressão, futuramente o câncer. Mas aí meu esposo foi para uma missão na África e eu estava grávida de gêmeos na época. No dia do meu esposo viajar, nós fizemos o ultrassom e descobrimos que a minha gestação não evoluiu, que os gêmeos haviam parado de se desenvolver e que ali eu precisaria ter um aborto espontâneo. Foi uma decisão muito forte que eu fiz junto com meu esposo em vista da minha vocação, porque sem saber se meu esposo iria ou não, mas logo veio forte o chamado que Deus me fez à Canção Nova, de que eu estaria amparada por uma comunidade e que o meu esposo precisava ir realizar a missão. E assim foi, ele foi para a África realizar a missão. Fiquei em casa, foi tudo no mesmo dia, com muita dor, muito choro, um momento dificílimo para mim. Minha mãe veio, ela já tinha vindo, como meu esposo já viajaria, ela ficaria comigo, eu estava em repouso ainda. Mas eu estava em casa, depois de despedir do meu esposo, e pouco tempo depois, bate na minha porta, e eu jamais imaginaria quem seria. Então, eu estava com a minha mãe, e quando minha mãe abriu a porta, ela falou, Padre Jonas. Ele só me abraçou e falou, pode chorar, pode chorar. E eu chorei muito nos ombros do Padre Jonas. E o Padre Jonas me ouviu, e aí ali ele rezou por mim. E ele rezou por mim, uma oração muito forte, em que o próprio Padre Jonas, ele profetizou na minha vida que o meu ventre, ele não era um ventre que gerava morte, mas ele era um ventre que gerava vida. E ele já gerava vida para a eternidade. Meu nome é Maria Angélica Pereira, sou mineira, estou há 30 anos na Canção Nova e hoje morando na frente de missão de Belo Horizonte. O que o Padre Jonas fez foi fazer a vontade de Deus. E para mim, o que o Padre Jonas gostaríamos que nós, filhos, lembrássemos dele, aquele homem que fez a vontade de Deus. Em tudo, ele procurou fazer a vontade de Deus. A fundação da Canção Nova. Ele sempre fala, ele não queria, não era um desejo dele ser o fundador, mas porque era a vontade de Deus, o Padre Jonas obedeceu e seguiu em frente. Em tudo, em todas as coisas, nas suas pregações, nas suas formações, na missão Canção Nova, na formação dos filhos, da obra Canção Nova, o que o Padre Jonas sempre quis e desejou foi fazer a vontade de Deus. Então, quando eu lembro do Padre Jonas, eu lembro daquele homem que ponderou esta palavra, a vontade de Deus, que acordava e dormia com ela, que ela tinha uma importância na vida dele, fazer a vontade de Deus. Nos últimos momentos que nós estivemos com o Padre Jonas, ele falava muito a frase, mesmo enfermo, eu sou guerreiro. E eu fiquei parada na porta da capela, ele dentro da capela, e ali ele perguntou meu nome,
qual setor eu trabalhava, né? Eu disse, Bianca, eu trabalho na Secretaria-Geral. Aí ele, nossa, minha filha, então você trabalha junto com a Maria Marta? Eu falei, sim, padre, trabalhamos juntas. Aí ele, nossa, lá é o lugar do sacrifício e da renúncia. E ali ele quis saber como eu estava, né? Entreguei, né, o documento para ele. E aí no final, né, Luzia pegou o braço dele, colocou assim na minha mão e falou, veja minha filha, os braços dele, veja o quanto ele está lutando, o quanto ele está, mesmo enfermo, eu sou guerreiro. E com o braço, né, assim, cheio de hematoma, né, cheio de cicatriz, né, do processo do tratamento. Ali com o braço apoiado, né, na minha mão, eu vi, né, e contemplei esta frase que é real, mesmo enfermo eu sou guerreiro. E ali naquele momento nós nos despedimos, né, agradeci a Luzia, disse que eu estava rezando, e me marcou muito essa experiência de perceber que mesmo nos momentos finais de vida do Padre Jonas, a pessoa era o mais importante. Então ele gastou tempo comigo, ele gastou tempo em perguntar de onde eu era, perguntar o meu nome, perguntar qual o meu setor. Ficou muito forte, né, para nós como equipe da Secretaria-Geral na época, ouvir do fundador que ali era um setor do sacrifício e da renúncia. Quando o padre ele faleceu, eu estava morando na missão em Cachoeira Paulista e pude tocar nele, né, no momento antes da funerária levar, para todo o processo com o corpo. Alguns dos missionários tiveram essa graça de estar lá, de rezar e... Agora eu vou chorar. E uma coisa que eu pedia, né, enquanto eu tocava nas mãos do Padre Jonas, naquele momento, porque também era o sentimento de perda e tanto no pré-pertença como no pertença foram os únicos momentos que eu estive pessoalmente com o Padre Jonas e no dia da sua morte. E naquele momento de perda era o sentimento do filho que perde o pai, mas eu pedi a Deus a graça e a intercessão do Padre Jonas que eu fosse cheia do Espírito Santo, que eu vivesse a minha vocação na plenitude, ou até mais que o Padre Jonas viveu, porque ele mesmo fala isso, né? E fora todo aquele movimento de perda, e foi essa graça que eu pedi a Deus, que assim como o Padre Jonas, ele foi cheio do Espírito Santo, que eu também fosse, né? Desejei muitas vezes estar com ele pessoalmente, mas foram esses 2 episódios com o Padre Jonas. O Padre Jonas, ele sempre foi um homem simples, ele não tinha ideias mirabolantes, embora as inspirações sempre foram muito grandiosas, porque viu no coração de Deus, o Padre é simples. E ele nos deixou o carisma com toda a sua simplicidade de viver. Então, muitas vezes, por ser tão simples, a gente se perde querendo muitas coisas. Eu me perco querendo coisas grandes, coisas diferentes, mas o desafio é me recordar que o simples é suficiente, o simples basta, o simples vai me manter na trilha da inspiração original que veio do coração do Padre Jonas, porque estava no coração de Deus. E ao mesmo tempo eu penso que para me manter o carisma, continuar esse legado, né, dar continuidade, que eu preciso é essa fidelidade, né? Então, uma vez que é simples e que isso por si só é um desafio, ser fiel, ser constante, ser perseverante mesmo no dia a dia, na vivência dos nossos princípios de vida, na vivência, né, com ardor das nossas práticas de piedade, dessa intimidade com Jesus. Penso que se formos fiéis, se eu for fiel, eu estarei dando a minha contribuição com carisma, mesmo que custe sangue, suor e lágrimas. Saudade que tem, eu acho que seria praticamente e basicamente da pessoa dele, né? A gente sente saudade quando a gente perde alguém que a gente ama, por mais que a pessoa deixou realidades bem concretas dentro do coração da gente, mas a gente sente falta da pessoa, sente falta de ver a pessoa, né? Então o padre trazia isso com ele, né? Independente de quem ele encontrasse. Quando você estava com ele, na presença dele,
você conseguia perceber esse carinho, a atenção dele. E também ele é uma pessoa diferenciada, né? Tudo aquilo que ele falava tocava muito o meu coração. E acho que a saudade é essa mesmo, de vê-lo pessoalmente, de escutá-lo, de olhar para aquele sorriso e deixar assim que meu coração se enchesse também de esperança, né? É essa experiência que eu faço quando eu estava com ele, né? O Padre Jonas, ele mostrou para mim a radicalidade do viver em Deus, né? A gana por viver o PHN todos os dias, por ser um homem de Deus, cheio de virtudes, né? Sabendo das minhas limitações, de todas as situações que eu vivencio na minha vida, mas querendo viver a santidade. Essa gana pela santidade, esse desejo por ser santo e por desejar que Jesus venha hoje e eu esteja pronto para estar e me encontrar com Ele.